Fala galera, ligada no Pick and Roll Brasil, rodada cheia nesta quarta-feira de NBA, 13 jogos movimentaram o melhor basquete do mundo. Nesta quinta-feira não teremos ação na liga por causa do dia de ação de graças, então a NBA resolveu fazer rodada cheia, assim como teremos nesta sexta-feira. E no primeiro dos jogos da quarta-feira tivemos muita emoção, Memphis Grizzlies visitando o Philadelphia 76ers, os Sixers que vinha num bom momento. Joel Embiid não esteve tão bem assim, 12 pontos e 11 rebotes, o Embiid que ainda joga com minutos restritos. Por outro lado, o Ersan Ilyasova aparecendo, 22 pontos e 12 rebotes para ele. Ilyasova que vem jogando muito bem desde que foi trocado, vindo do Oklahoma City Thunder. E o Grizzlies sofrendo com seu ataque. O ataque do Grizzlies não conseguiu produzir como de costume. O time que evoluiu muito ofensivamente nesta temporada. Só que o time cresceu na segunda etapa, conseguiu tirar uma vantagem de 11 pontos que o Sixers abriu e no final conseguiu levar o jogo para a prorrogação. A primeira prorrogação de nível muito baixo tecnicamente, os dois times com muita dificuldade de colocar a bola na cesta. E o Sixers conseguiu empatar no final com a bola de 3 do Jerry Bayless importantíssima. O jogo foi para a segunda prorrogação. Só que o Joel Embiid não voltou pela restrição de minutos, ele ainda pediu para voltar, mas foi vetado pelos médicos, jogou apenas 27 minutos, muito frustrado, e o Grizzlies se aproveitou disso, com Marc Gasol e Mike Conley crescendo na partida, eles que estavam mal no tempo regulamentar, 27 pontos para o Marc Gasol, 25 para o Mike Conley, e o Grizzlies se aproveitou da ausência do Embiid para selar a vitória por 104-99. Em Charlotte, tivemos o Hornets recebendo o San Antonio Spurs, uma partida muito equilibrada. O Hornets mostrando porque é uma das grandes equipes da Conferência Leste nesta temporada. E o Spurs comandado, mais uma vez, por Kawhi Leonard, 30 pontos para ele, 26 para o LaMarcus Aldridge, a dupla muito bem. E o Hornets tinha Kemba Walker inspirado, só que no final quem acabou roubando a cena foi o Tony Parker. Tony Parker que não vem tendo números espetaculares nesta temporada, mas ainda pode ser decisivo e mostrou isso diante do Hornets. Deixaram ele livre na zona morta e ele com uma bola de 3 abriu a diferença decisiva para que o Spurs saísse com a vitória. 119-114, Spurs vai entrando nos eixos nesta temporada. Em Orlando, o Magic recebeu o Phoenix Suns que vinha de uma série muito ruim como visitante, fechando uma turnê de 6 partidas. E o ataque do time de Phoenix foi muito bem no primeiro tempo, todos os titulares contribuindo com a pontuação. Só que no segundo tempo, a grande responsável pela vitória de Phoenix foi a defesa. A defesa de Phoenix que geralmente é uma das piores da liga, desta vez cresceu, anulou o ataque do Orlando Magic, o Evan Fournier aparecendo com 25 pontos, o Nikola Vucevic com 21, mas além deles, nenhum jogador conseguiu contribuir de maneira significativa. O aproveitamento dos arremessos de quadra, tanto dentro do perímetro quanto da linha dos 3 pontos, foi muito ruim por parte do Orlando Magic, e com esse crescimento defensivo, o Suns pôde avançar rumo à vitória, 17 pontos e 12 rebotes para o Alex Len, 16 pontos para o Eric Bledsoe, vitória por 92-87. Em Cleveland, tivemos uma noite histórica para o Cavaliers, Cavs recebeu o Portland Trail Blazers e Kevin Love começou a partida com tudo, 34 pontos no primeiro quarto. O melhor primeiro quarto da história da NBA, o segundo melhor quarto no geral, só abaixo dos 37 pontos que o Klay Thompson fez em um terceiro quarto. Kevin Love acertando 8 bolas de 3 nesse primeiro quarto e o Cavs assim já abriu uma boa vantagem no marcador. O Blazers tentou voltar na partida comandado pelo Damian Lillard com 40 pontos, além de 11 assistências, outra grande atuação do camisa 0. E o Kevin Love, por sua vez, esfriou. Descansou bastante no segundo quarto e quando voltou, nunca conseguiu adquirir o mesmo ritmo. E aí quem tomou conta da partida foi o LeBron James, dominando nos dois lados da quadra. LeBron mostrando mais uma vez por que é considerado um dos melhores jogadores do mundo, se não o melhor. 31 pontos, 10 rebotes, 13 assistências, comandando o ataque do Cavs. Kyrie Irving teve alguns bons momentos. Kevin Love chegou aos 40 pontos, mas
o grande nome da noite acabou sendo o LeBron James, o Cavs abusando das bolas de 3 pontos e assim conseguiu uma fácil vitória, 137-125. O Atlanta Hawks foi a Indianápolis para enfrentar o Pacers e logo de cara o time visitante mostrou muito mais energia, comandado pelo Dwight Howard. Howard aparecendo muito bem, dominando os garrafões, 23 pontos e 20 rebotes para ele. O Hawks sempre esteve à frente do Pacers, o Pacers mesmo com boas atuações do Paul George, do Jeff Teague, mas nunca conseguiu chegar perto o suficiente para ameaçar a vitória do time de Atlanta. No último quarto, a defesa do Hawks segurou o ataque do Pacers, anulou completamente as armas ofensivas do Nate McMillan e assim o Hawks conseguiu a vitória, 96-85, mostrando que as derrotas recentes foram só um susto, Hawks voltando aos trilhos nesta temporada. Em Nova York, o Brooklyn Nets recebeu o Boston Celtics e o Celtics mostrando que é outro time quando tem todos os titulares. Al Horford de volta, bem com 17 pontos. Jay Crowder, outro que esteve afastado, 15 pontos para ele, mas os jogadores que vêm comandando o time são aqueles do backcourt. Isaiah Thomas, 23 pontos, 22 para o Avery Bradley. Time defensivamente muito superior. Nets nunca teve chance, mesmo seus principais jogadores não conseguiram produzir. Brook Lopez com apenas 13 pontos, Bojan Bogdanovic com 14. E assim o Celtics caminhou para uma vitória fácil, 111-92. Quinta vitória em 6 jogos do Celtics com o Al Horford na equipe. Em Detroit, o Pistons recebeu o Miami Heat buscando acabar com a série de derrotas recentes e o time entrou de maneira muito mais intensa em quadra e a vitória do Pistons passou pelo duelo entre os pivôs Andrew Drummond e Hassan Whiteside, jogadores chaves nas equipes. Drummond levando muita vantagem, tanto nas estatísticas quanto no duelo coletivo. 18 pontos, 15 rebotes, 4 roubos de bola e 4 tocos para o Drummond, enquanto o Hassan Whiteside apenas com 6 pontos e 8 rebotes, primeira vez na temporada, depois de 14 jogos, que o Whiteside não conseguiu dígitos duplos em rebote, era um recorde da franquia, 13 jogos com 10 rebotes, pelo menos, e isso se estendeu ao resto da equipe do Miami Heat, um time que ficou devendo muito, principalmente no aspecto defensivo. O Pistons, por outro lado, muito ligado na partida, teve quem teve os Caldwell Pope em noite inspirada, 22 pontos para ele, Tobias Harris também teve participação destacada, e assim o Pistons venceu com facilidade, 107-84, mostrando sua força jogando como local. Já são 6 vitórias em 8 partidas em Detroit. Em Houston, o Rockets recebeu o Toronto Raptors e o Raptors foi quem começou melhor, mesmo com o DeMar DeRozan abaixo do que pode produzir, Kyle Lowry aparecendo muito bem, Jonas Valanciunas dominando os garrafões e pelo lado de Houston, James Harden, mais uma grande partida, 29 pontos, 15 assistências, mas por outro lado 12 turnovers e o resto da equipe sem corresponder àquilo que se espera. O Raptors foi para o intervalo na liderança e no segundo tempo, DeMar DeRozan veio com tudo, 21 pontos no terceiro quarto dos 24 que ele anotou na partida. O Raptors aí conseguiu aumentar a sua vantagem e no último período, apesar dos esforços do Rockets, eles não foram suficientes. Kyle Lowry voltou a aparecer bem e assim o time do Canadá saiu com a vitória 115-102. Em Dallas tivemos o duelo entre a melhor equipe da liga e a pior equipe da liga até o momento. O Mavericks recebendo o Clippers, que vinha com a melhor campanha da NBA. E o Clippers mostrou isso logo de cara. Grande atuação no primeiro tempo, excelente aproveitamento dos arremessos de quadra, dos arremessos de 3 pontos. Os reservas mantiveram o alto nível, tanto que o cestinha da equipe foi o Austin Rivers, embora ele tenha anotado muitos dos pontos, dos 22 pontos dele no último quarto, quando a partida já estava definida. E o jogo se desenhou muito favorável ao Clippers, tanto que nenhum dos titulares jogou mais do que 26 minutos. O Mavericks teve o retorno do Dirk Nowitzki, 10 pontos para ele, mas não adiantou muito. Harrison Barnes anotando 22 pontos, sendo de longe o jogador mais produtivo do Mavericks na temporada, mas o Clippers foi dominante, venceu no final por 124-104. O Mavericks chegando à sua 7ª derrota consecutiva, sua pior sequência desde a temporada de calouro do Dirk Nowitzki, assim como a campanha do Mavericks também. 2 vitórias, 12 derrotas desde a temporada de calouro
do camisa 41, o time não tinha um retrospecto tão ruim após 14 partidas. Em Utah, o Jazz recebeu o Denver Nuggets, o Nuggets que havia vencido o Jazz no último encontro entre eles na semana passada, e o Jazz veio com sede de vingança, veio muito intenso. O primeiro tempo até foi equilibrado, o Nuggets, se teve os titulares num dia muito ruim, por outro lado, teve Jamal Murray com outra grande atuação. O calouro vem crescendo de rendimento nessa temporada, 23 pontos para ele. Wilson Chandler vindo bem do banco também com 13 pontos. Só que ficou nisso. O Jazz, no segundo tempo, teve outra cara. O terceiro quarto espetacular. George Hill, que voltava de lesão após 8 partidas ausente, 22 pontos para ele. Parecia até que em nenhum momento ficou sem jogar. Gordon Hayward também com 22 pontos, liderando o ataque. E o Rudy Gobert, 19 pontos e 13 rebotes, dominando os garrafões. Assim, o Jazz não teve dificuldade para sacramentar a vitória por 108-83. Em New Orleans, o Pelicans recebeu o Minnesota Timberwolves e Anthony Davis provou que a contusão no joelho na noite anterior foi só um susto. Começou a partida inspiradíssimo, 21 pontos apenas no primeiro quarto. O Wolves até tentou equilibrar as ações no segundo quarto. Zach LaVine aparecendo muito bem, 26 pontos para ele no total. Só que o terceiro quarto, mais uma vez, foi o calcanhar de Aquiles do Timberwolves. O Pelicans veio com tudo, abriu uma larga vantagem. Anthony Davis continuou dominando a partida e no final, com 45 pontos e 10 rebotes do Monocelha, o Pelicans conseguiu avançar rumo a uma tranquila vitória pelo placar de 117-96. Em Oakland, o Golden State Warriors deu um verdadeiro show para cima do Los Angeles Lakers. Quando todas as engrenagens funcionam, quando o ataque joga por música, fica impossível parar o time de Oakland. O Warriors com uma atuação espetacular, recorde de assistências da história da franquia, 47 assistências, um show de distribuição de bola, de passes extras, de trocar um arremesso bom pelo melhor arremesso possível. Steph Curry, inspiradíssimo, 31 pontos, 7 bolas de 3 para ele, 28 pontos para o Kevin Durant, 26 para o Klay Thompson. O Lakers, por outro lado, teve algumas boas atuações individuais, 16 pontos para o Jordan Clarkson, para o Brandon Ingram e para o Lou Williams, mas nem de longe isso foi o suficiente. O jogo foi já decidido para os últimos quartos. O último quarto só uma formalidade, os reservas em quadra, até o Anderson Varejão teve minutos, 9 minutos para ele, 6 pontos. Ian Clark anotando 21 pontos, e assim o Warriors avançou em direção a uma vitória muito tranquila, 149-106, maior produção ofensiva de uma equipe nesta temporada. Em Sacramento, o Kings recebeu o Oklahoma City Thunder, Thunder que vinha num momento muito ruim, e o primeiro tempo foi bastante equilibrado, as duas estrelas no comando, Russell Westbrook pelo Thunder, DeMarcus Cousins pelo Kings, e no segundo tempo venceu quem tinha o melhor elenco de suporte. DeMarcus Cousins seguiu dominando, 36 pontos e 13 rebotes para ele. Russell Westbrook seguiu com boa atuação, 31 pontos, 11 rebotes, 9 assistências, quase o sexto triple-double do Westbrook na temporada, só que faltou ajuda para ele. Victor Oladipo até apareceu com 18 pontos, mas além disso, o Thunder não pôde contar com muita ajuda. Por outro lado, o Kings teve um excelente desempenho do Rudy Gay no segundo tempo. O Rudy Gay, mesmo com problemas estomacais, anotando 15 dos 17 pontos dele no segundo tempo. Darren Collison cresceu no último quarto, quando o Thunder tentou esboçar uma reação, anotou 10 dos 21 pontos dele na partida. E assim, o Kings avançou a uma vitória que foi até tranquila. 116-101, o Kings dando sinais de que pode crescer na temporada, e o Thunder com sua 7ª derrota nos últimos 9 jogos. É bom ficar de olho, porque o Russell Westbrook sozinho não vai levar o time a lugar nenhum, apesar dos grandes números. É isso, esse foi o resumo da rodada de quarta-feira, nosso diário da NBA. Se você gostou do vídeo, deixe seu joinha, deixe seu comentário sobre qualquer uma das partidas da rodada. E claro, para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, já sabe, aqui embaixo inscreva-se, com um só clique você fica por dentro de tudo que rola no canal do Pick and Roll Brasil, que ainda terá muitas novidades ao longo da temporada da NBA. Fique de olho. E nesta quinta-feira não teremos partidas, já
como a gente já disse, por causa do dia de ação de graças nos Estados Unidos, não há rodada da NBA, mas na sexta teremos rodada cheia com 15 partidas e no sábado estaremos de volta com o nosso diário. Fique ligado, enquanto marcado a gente se vê no nosso próximo vídeo. Abraço!